Olá, muito boa tarde para você. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, presta depoimento para a Polícia Federal. Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado foram reeleitos. O governo federal continua com ações na terra indígena Yanomami. O JP agora está começando. Oferecimento Uniub, Universidade de Verdade. Cursos a partir de R$ 127. O ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres, presta depoimento hoje para a Polícia Federal. As informações com Ellen Vilela. Boa tarde, Ellen. Oi, Alexandre. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Anderson Torres está prestando depoimento à Polícia Federal desde as 10h30 da manhã. Ele é acusado de omissão aos ataques que aconteceram no dia 8 de janeiro aos prédios dos três poderes em Brasília. Torres está preso desde o dia 14 de janeiro, no Batalhão de Aviação Operacional da Polícia Militar do Distrito Federal. Esta é a terceira tentativa dos investigadores para ouvi-lo. Na primeira, o ex-ministro não falou porque, de acordo com a defesa, ainda não havia tido acesso integral aos autos. Na semana passada, o depoimento não aconteceu novamente porque ainda não tinha autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. No interrogatório, Torres deve ser questionado sobre o plano de segurança do dia 8 de janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e vandalizaram os prédios dos três poderes em Brasília. O outro ponto que pode ser abordado é a minuta que foi encontrada na casa dele, um decreto para instalar um estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral e assim permitir que o então presidente Jair Bolsonaro alterasse o resultado das últimas eleições. Alexandre? Muito obrigado, Ellen. E ontem teve votação para a escolha do presidente da Câmara dos Deputados e também do Senado. Os dois presidentes das casas legislativas foram reeleitos. Débora Pérez com os detalhes. Boa tarde, Débora. Oi, Alexandre. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham no JP agora. Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, foi reeleito ao cargo da presidência do Senado com 49 votos. Seu principal adversário, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, adversário de Pacheco pela conquista da presidência e aliado do ex-presidente Bolsonaro, recebeu 32 votos. Pacheco disse em seu discurso de posse que a polarização tóxica precisa ser erradicada do país e que os poderes públicos precisam trabalhar em harmonia e diálogo. Entre as pautas levantadas pelo senador mineiro estão discussões de combate à fome e à desigualdade social. Já o deputado alagoano Arthur Lira, do PP, teve uma vitória expressiva e foi reeleito com 464 votos. O segundo colocado, Chico Alencar, do PSOL, do Rio de Janeiro, obteve 21 votos. Durante o seu discurso, após a contagem dos votos, Lira afirmou que vai defender a liberdade de expressão dos parlamentares, que esperam um executivo firme e dinâmico, que saiba administrar e que cumpra o seu papel. Ele disse ainda que deseja que o Poder Judiciário continue a ser o guardião da Constituição. Lira ainda citou os ataques aos três poderes no início deste ano e disse que os responsáveis pelo vandalismo e depredação dos prédios envergonham o povo brasileiro e que haverá punição com primor, com o rigor da lei. Lira e Pacheco permanecem nos cargos até 2024. Leal, é com você. Muito obrigado, Débora. Boa tarde. Apesar da alta recente da inflação, o Banco Central não mexeu nos juros. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária manteve os juros básicos da economia em 13,75% ao ano. A decisão era esperada pelos analistas financeiros. Em comunicado, o Copom indicou que os juros podem ficar altos por mais tempo que o previsto e não descartou a possibilidade de novas elevações caso a inflação não vá em direção ao centro da meta como esperado. A taxa continua no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao ano. Esta foi a quarta vez seguida em que o Banco Central não mexe na taxa, que permanece neste nível desde agosto. Anteriormente, o Copom tinha elevado a Selic por 12 vezes consecutivas, num ciclo que começou em meio à alta dos preços de alimentos, de energia e de combustíveis. O governo federal continua com ações na terra indígena Yanomami. João Camilo tem as informações para a gente. Boa tarde, João. Quantas pessoas já foram atendidas nos hospitais de campanha, os indígenas?
Boa tarde, Leal. A Força Aérea Brasileira, a FAB, já confirmou mais de 300 atendimentos realizados em um hospital de campanha montado em Boa Vista, capital de Roraima. Segundo aí a Força Aérea Brasileira, a grande maioria desses atendimentos são crianças com pneumonia, malária, desnutrição, doenças de pele, entre outras. Os casos mais graves estão sendo encaminhados para o Hospital da Criança, também na capital, Boa Vista. No balanço divulgado ontem, 55 indígenas estavam internados na unidade, sendo que 55 são crianças Yanomami. 7 estão na unidade de terapia intensiva. As próximas ações são para a retirada dos garimpeiros, visando aí minimizar os impactos socioambientais. Só nos últimos 4 anos, mais de 500 crianças morreram de malária na terra indígena. No início dessa semana, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou uma investigação que apure aí possíveis crimes de genocídio, desobediência e crimes ambientais. A retirada dos garimpeiros ilegais da terra indígena Yanomami é uma ação prioritária para reverter a crise socioambiental que acontece gerada ali ao longo desses últimos anos, como defendem especialistas e lideranças da região. A terra indígena tem 30 anos aí de demarcação e homologação. São os Yanomami que protegem a maior reserva indígena do país. Leal. Muito obrigado, João. Termina aqui esta edição do JP Agora, mas eu volto às 3h25 da tarde no JP2 com mais informações para você. Eu te vejo. Tchau, até lá.